Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje o foco é na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, né? Temos um material bem denso aqui, analisando como essa lei, que é lá de 1942, olha só, funciona quando as questões legais, tipo, atravessam fronteiras. A ideia é entender as regras do jogo para situações como casamentos internacionais, ou quando que se aplica a lei estrangeira aqui, e também como a gente reconhece decisões de outros países. Ok, vamos começar a desmistificar isso por algo que acho toca a vida de muita gente. Casamento com o pé lá fora, um elemento internacional. Como é que a LINDB organiza isso? Por exemplo, a cerimônia em si, a formalidade. Olha, o que eu acho interessante aqui é a clareza, sabe? Para as formalidades da celebração, a regra é: vale a lei do lugar onde o casamento aconteceu. É o famoso princípio lex loci celebrationis. Está lá no artigo 7º, parágrafo 1º. Então, casou-nos seriam seguindo as regras de lá, em princípio, formalmente está válido no Brasil. Entendi. A festa, digamos assim, segue a lei local. Mas e a capacidade para casar? Tipo, se a pessoa pode ou não casar, impedimentos legais e tal. Ah, aí o critério já muda. A capacidade, né, impedimentos, causas suspensivas, isso vai ser definido pela lei do domicílio de cada um dos noivos. Está na parte final do mesmo parágrafo 1º do artigo 7º. Se eles têm domicílios diferentes, bom, cada um segue a sua lei. Se o domicílio é o mesmo, aí aplica só uma lei. Nossa. E tem mais, viu? A validade do casamento em si, sabe? Se tem alguma questão de nulidade, por exemplo, aí segue a lei do primeiro domicílio do casal, artigo 7º, parágrafo 3º. Já o regime de bens, segue a lei do domicílio dos noivos na época do casamento. Ou, se eles tinham domicílios diferentes, a do primeiro domicílio conjugal. Isso está no parágrafo 4º. São pontos bem cruciais, né? Puxa vida. Então, dependendo do que a gente está discutindo sobre o casamento internacional, se é a cerimônia, se a pessoa podia casar, ou a divisão dos bens, a lei aplicável pode ser completamente diferente. Isso exige atenção, hein? Exatamente. É um ponto-chave que mostra assim, a complexidade que a lei tentou abarcar. Falando em complexidade, tem uma coisa que me parece bem curiosa. Quando a própria LINDB manda aplicar uma lei estrangeira, o que acontece se essa lei estrangeira, por sua vez, tiver uma regra que manda aplicar a lei de um terceiro país? Ou, sei lá, até de volta para o Brasil? Ah, isso. Isso é o que a gente chama de reenvio. E a LINDB, olha, ela é taxativa no artigo 16. Ela proíbe o reenvio. Quer dizer, se a nossa regra de conexão, a regra da LINDB, aponta para a lei da Alemanha, por exemplo, o juiz brasileiro vai aplicar o direito material alemão sobre aquele assunto. Ele ignora as regras de direito internacional privado lá da Alemanha que talvez mandassem aplicar outra lei. Aplica-se a lei estrangeira, que a LINDB indicou, e ponto final. A ideia é evitar esse bate-volta, sabe? Dar mais segurança. Entendi, faz sentido buscar essa previsibilidade. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda ligado, sobre as decisões e leis de outros países terem efeito aqui no Brasil. Imagino que o Brasil seja receptivo, mas deve ter filtros, né? Limites. Com certeza. O artigo 17 da LINDB é bem claro quanto a isso. Nenhuma lei, ato ou sentença estrangeira vai ter eficácia aqui se ofender 3 coisas: a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. E essa ordem pública, ela é um conceito chave, né? Funciona como um escudo para proteger os valores fundamentais do Brasil, tipo dignidade da pessoa humana. Certo. E teria um exemplo prático desse filtro funcionando? Claro, imagina uma sentença estrangeira que determinasse, sei lá, tortura. Isso seria barrado na hora por ofensa clara à ordem pública. Mas, por outro lado, um exemplo interessante. O STJ já decidiu que cobrar aqui no Brasil uma dívida de jogo que foi contraída legalmente lá fora não fere a nossa ordem pública. Mas atenção, decisão judicial estrangeira não entra aqui automaticamente, tá? Precisa passar por um processo no STJ chamado homologação de decisão estrangeira, a HDE. E para atos processuais, como uma citação ou uma intimação que vem de fora, o caminho é a carta rogatória, que também precisa de uma autorização do STJ, o chamado exequatur. Só depois dessa chancela do STJ é que a decisão homologada ou a carta rogatória vai ser cumprida de fato, e isso acontece na Justiça Federal.
Entendido. Isso me leva a pensar na cooperação jurídica internacional na prática. Como é que funciona essa ajuda entre os sistemas legais de países diferentes? Bom, o nosso Código de Processo Civil, o CPC, ele organiza bem essa parte. Basicamente, a gente tem dois grandes instrumentos. A carta rogatória que você mencionou é para quando um juiz estrangeiro pede algo para um juiz brasileiro, tipo ouvir uma testemunha, fazer uma citação. Ela depende do exequatur, do STJ, como a gente falou. E ao lado dela tem um auxílio direto. Esse geralmente é mais ágil, ele não passa pelo judiciário para essa análise inicial, ele tramita entre as autoridades centrais, que no Brasil muitas vezes é o DRCI, lá no Ministério da Justiça. O auxílio direto serve para medidas que não exigem essa análise de mérito da decisão estrangeira, sabe? Tipo obter um documento, uma informação, coisas assim. E claro, existem áreas com regras super específicas, né? Como cobrança internacional de alimentos. Aí tem convenções próprias, como a da Haia de 2007 e a de Nova York de 1956. Para essa última, a autoridade central é a PGR, a Procuradoria-Geral da República. Outro exemplo é o sequestro internacional de crianças. Tem a Convenção da Haia de 1980, bem famosa, e a Convenção Interamericana sobre o tema. Nesses casos, a autoridade central fica lá no Ministério dos Direitos Humanos. Uau! Então, para tentar amarrar tudo isso, a LIDN funciona meio como um manual de instruções para o Brasil lidar com o direito que vem de fora, né? Tentando equilibrar o respeito às normas de outros países com a proteção dos nossos próprios princípios aqui. Exatamente. É isso aí. É uma ferramenta para essa interação jurídica internacional que hoje é fundamental, né? O mundo está todo conectado. Isso se liga a todo esse cenário maior de cooperação entre países. Fica até uma reflexão interessante, né? Pensando em tudo isso. Como será que a digitalização crescente das relações, dos negócios e até dos conflitos, como isso pode desafiar ou, quem sabe, transformar esses mecanismos mais tradicionais de cooperação jurídica que a gente tem hoje? É algo para a gente pensar para o futuro, né?